Bem-vindos ao primeiro episódio do SkermaCast Imóveis na Ponta da Língua. Eu sou Leilane Skerma e o nosso podcast foi criado para que a gente converse sobre tudo do mercado imobiliário, todos os bastidores, o que está em alta, o que está em baixa. E nossa primeira convidada é a minha amiga Vanessa Souza, especialista em direito imobiliário, especialista na área de uso capião, e vai falar um pouco para a gente da trajetória dela enquanto profissional, enquanto advogada, como tudo começou, quais são os desafios que ela enfrenta na advocacia, o que ela tem para falar para a gente com relação ao começo, a advocacia em si, a própria advocacia imobiliária, como que ela vê o mercado hoje. Van, vamos lá! Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz que você lembrou de mim, principalmente porque eu sei que você tem muito mais experiência, mas me vê como especialista na área. A gente tem muita troca diariamente sobre o direito imobiliário, sobre a advocacia, então eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com todo mundo. Minha primeira pergunta é: como você iniciou na carreira? Se foi difícil, se foi fácil, como você enfrentou esses primeiros desafios do empreendedorismo? Ou se foi direto para o empreendedorismo ou não? Como tudo começou no Vanessa Souza Advocacia? Eu iniciei trabalhando num escritório, né? Passei toda a faculdade trabalhando num escritório tributário, então sempre tive contato ali com o tributário na minha faculdade. E quando eu me formei, eu abri meu escritório. Então, assim, no meu primeiro ano de advocacia, eu já abri meu escritório com grande receio, né, de iniciar no mercado tão jovem. Eu estava com 23 anos. Mas eu saí da faculdade sabendo que eu queria ser advogada. Eu não gostaria de tentar concurso, eu não via outro cenário, eu queria ser advogada. Então, eu não tive dúvida de que eu tinha que ter o meu escritório. E eu já tinha passado pela experiência de estar no escritório de outra pessoa, então também não me via mais na posição de advogada de alguém. Uhum. Então, eu iniciei o meu escritório. E no início da advocacia, eu tinha sócias. E em algum momento eu segui a carreira solo e acho que assim foi o meu maior desenvolvimento, mas a gente vai chegar lá. E dentro do início da minha advocacia, quando eu abri o meu escritório, eu optei por atuar dentro do direito imobiliário porque eu tive um contato maior com construtoras, então eu já iniciei saindo do tributário, então eu tinha uma atuação empresarial tributária. Mas o direito imobiliário foi ele quem me escolheu. Na verdade, foi isso. O contato que eu tive eu já comecei a ter clientes na área do direito imobiliário, comecei a estudar. Eu fiz a minha primeira especialização em direito e processo do trabalho. Não é a minha área de atuação hoje, não é o que eu foco. Eu tenho conhecimento, tenho especialização, mas foi mais uma necessidade dentro do escritório do que realmente algo que eu gosto de fazer. Do que um chamado, uma vocação para aquela área. Exatamente. E, na verdade, a advocacia ela é isso. A gente sai da faculdade sem saber para onde a gente vai. Sim. A faculdade não nos direciona. Eu sabia que eu era civilista, isso eu tinha certeza. Sim. Agora, dentro do direito civil, eu não tinha ideia de onde eu ia me encontrar. Uhum. Então, no dia a dia, na atuação, então quando a gente inicia a advocacia, a gente faz um pouco de tudo. A gente atua com família, a gente atua com a área empresarial, a gente atua com o direito do trabalho e nisso você se encontra ali dentro. Sim. Uma coisa que eu nunca atuei foi criminal. A gente desde o começo sabe muito bem o que a gente não quer. É incrível, você fala, nossa, isso aqui não é pra mim, as primeiras matérias ali você já fala, Deus me free, e depois a gente vai filtrando. E aí, quando eu tive esse contato maior com construtoras, eu fui adquirindo conhecimento contratual. Então, é uma coisa assim, que logo de início eu já tinha contato com contratos bem complexos. E aí eu fui ganhando experiência dentro da área. A minha segunda especialização foi família e sucessão, porque eu sempre gostei muito de inventário, então é uma área que eu atuo, que o meu escritório direciona muito hoje a atuação, porque realmente eu gosto de fazer. Uhum. Pode parecer esquisito, mas eu gosto de atuar nessa área. Você diria que seria seu carro-chefe, Van? Uso capião e inventário? Sim. Uhum. Até mais o inventário do que uso capião hoje. Eu estou direcionando para atuação. Estudando o inventário, você percebe que o uso capião é uma possibilidade de resolução sem a necessidade do inventário. Explica um pouquinho para a galera o que seria uma uso capião e o que seria
um inventário pra galera que tá de fora? Quem é da área já tá careca de saber. Então, a usucapião, o inventário, vamos começar pelo inventário. O inventário é a necessidade da realização quando há falecimento de uma pessoa que deixou bens para serem partilhados com os herdeiros. Então, ele construiu um patrimônio na vida dele e em algum momento esse patrimônio precisa passar para o nome dos filhos, ou mesmo só da esposa que ficou, da cônjuge sobrevivente. Então, a formalidade dessa transferência de patrimônio, dessa divisão, vai ser o inventário. Então, quando o cliente chegava para mim lá com a história do inventário, preciso fazer o inventário, mas já passou tantos anos do falecimento, houve a necessidade de aprofundar o estudo sobre o usucapião, porque o usucapião ele pode servir para regularizar a propriedade de um imóvel que veio de herança. Então, esse foi a minha primeira necessidade de aprofundar dentro do usucapião. Sim. Lógico que a gente sabe que tem outras N possibilidades de aplicação do usucapião, mas no primeiro momento eu direcionei para o inventário e depois eu direcionei para o usucapião porque eu vi essa conexão entre, em alguns momentos não é viável mais fazer o inventário. Sim. Fica burocraticamente inviável, fica financeiramente inviável. Às vezes são, dentro da construção ali da sucessão, às vezes são tantas pessoas envolvidas, tantas pessoas já falecidas, que não tem a viabilidade de resolver pelo inventário. Então, foi isso que me direcionou para o usucapião. Ainda que eu tivesse o contato dentro do direito imobiliário, o usucapião era um atendimento muito mais pessoa física. E no momento que eu iniciei minha advocacia, os meus clientes eram muito mais empresas do que pessoa física. Sim. Então, quando eu segui com o meu escritório e direcionei o meu atendimento para inventário, eu decidi o quê? Inventário é pessoa física, não vou mais lidar com pessoa jurídica. Então, esse movimento dentro do escritório foi meio que uma necessidade. Eu escolhi o inventário e houve uma necessidade de um direcionamento para o usucapião. Certo. E se você pudesse ajudar as pessoas que estão começando, principalmente a galera que é mais nova, conta pra gente um pouco dos desafios que você enfrentou de uma transição de um tempo em escritório para quando você começou a sua carreira como empreendedora. A gente sabe que você é forte no empreendedorismo, então você tem uma noção grande de gestão, uma noção grande de controladoria, de marketing, você tem MBA em marketing jurídico. Então, conta um pouco pra gente dessa sua jornada no empreendedorismo dentro da advocacia. A gente sai da faculdade e a gente não sai nem advogado, né? Essa é a verdade. Sim. A gente sai, ainda que saia com a OAB, a gente não sai preparada pro mundo lá fora. A gente não sai preparada para fazer uma audiência, a gente não sai preparada para fazer atuar num processo. E eu tive essa experiência dentro de um escritório de ter toda a supervisão inicial. Então, assim, tudo que eu fazia tinha revisões. Então, eu já sabia aonde eu errava, eu já fui ali dentro amadurecendo profissionalmente. Então, no momento que eu abri meu escritório, ainda que muito jovem, eu já tinha um amadurecimento na advocacia muito grande, porque o escritório já me dava muita responsabilidade, o escritório que eu trabalhei. Então, quando eu abri o meu, eu tive um medo. O medo, ele existe de abrir o seu próprio negócio, porque você não sabe se vai dar certo, você não sabe para onde isso vai te levar. Então, eu acho que o medo faz parte, mas o principal o medo não podia me parar. Então, eu tinha uma ideia do que eu queria, eu tinha um sonho, eu queria abrir meu escritório, eu queria viver da advocacia, e então eu fui com medo. Então, eu abri o escritório e fui com medo, sem saber se ia dar certo, quanto ia me custar, se eu ia ganhar dinheiro. Então, acho que o principal as pessoas acham que vão abrir um escritório e vão ganhar dinheiro. E não é bem assim. Dentro de um escritório, a gente acaba tendo que fazer muitos setores. Então, como você disse, a gente tem que aprender a gerir, a gente tem que aprender a liderar, a gente tem que aprender a vender e a gente tem que aprender a advogar. Então, no início de advocacia, a gente mesmo acumula todas as funções. Hoje eu tenho quem me ajude, eu sei que você também tem quem te ajude, porque eu não tenho braços para todos os setores. Sim. Mas eu iniciei fazendo
todos os setores. Inclusive, eu fazia protocolo no fórum, porque eu sou velha e fazia protocolo no fórum. Físico. E eu fazia, barriga no balcão, entendeu? Para ir lá despachar, para ir lá conversar com o escrevente. E eu também tinha a necessidade tinha que ir no correio, ia no correio, tudo que tinha que fazer, eu fazia. Sim. Tinha que ir no cartório, todos os setores eu dominei dentro do meu escritório. E eu acho que isso e também é muito importante. Você conhecer todas as etapas faz com que você valorize a pessoa que está do seu lado passando por aquelas etapas. Então, hoje, a advogada que eu tenho no escritório, eu já quero dar o melhor para ela. Sim. Entendeu? Que ela já inicie não passando por coisas que eu tive que passar. Sim. Algo que eu sempre percebo nos meus clientes que empreenderam é que a maioria começa mesmo com medo, enfrenta esse medo e a partir dele a gente constrói o nosso patrimônio, a nossa autonomia dentro do nosso trabalho, a gente deixa de depender do outro para construir o nosso próprio futuro. Eu falo isso principalmente para as alunas, para os alunos, que no começo tudo realmente é muito novo, exige um monte de habilidade, o advogado empreendedor ele tem que ter múltiplas habilidades. Eu sempre aconselho a pessoa a focar no que ela é boa e naquilo que ela não é tão boa, ou naquilo que ela é ruim mesmo, porque tem coisa que a gente é ruim, né? Vê que é a verdade. Aprender a delegar. E aos poucos, nem que seja o mínimo que você conseguir delegar daquilo que não é da sua competência, você já vai começar a colher os frutos. Hoje, se eu puder, eu arrumo alguém pra, sei lá, amarrar meus cadarços do tênis. Porque delegar pra mim é o que faz com que tudo isso aqui possa estar acontecendo e o meu escritório tá andando, o seu escritório tá girando, nada aqui tá parado, certo? Porque sem isso, sem pessoas, a gente não consegue crescer. A gente precisa ter essa noção de equipe, de grupo, de que nós precisamos uns dos outros. Por mais que tenha IA, por mais que tenha uma série de ferramentas, eu ainda acredito muito nessa questão do humano da equipe, de nós fazermos da melhor forma possível, ainda que nossa equipe seja pequena, né, dar o nosso melhor para essa equipe, a gente vai colher frutos de tudo isso. Então, essa questão do medo que as meninas hoje têm, as minhas alunas têm, eu falo para elas, vai com medo, monta seu escritório, monta sua sala, ou se não, começa um escritório virtual, mas comece de alguma maneira, porque isso vai lá na frente, você vai lá e fala, nossa, eu comecei assim, ó, Vanessa, começou no escritório, aí a gente pegou a transição de processo físico para o digital, e agora a gente está do site para o EPROC, e a gente vai se atualizando. E tem uma coisa assim, quando eu iniciei no meu escritório, eu era puramente operacional. Então eu vim muito técnica, muito preparada para advogar realmente ali dia a dia, petição, audiência. Essa era a minha advocacia. Dentro do meu escritório, eu dominei o processo, então estudei todos os recursos, atuei em todas as dentro do judicial, dentro do extrajudicial, eu dominei tudo do operacional. Sim. Mas o mundo gira e a gente tem que se adaptar. Então, quando veio a pandemia e tudo se tornou muito digital, houve um movimento onde as pessoas não trabalhavam mais pessoalmente, não se encontravam mais, as reuniões já não eram mais presenciais, tudo se tornou digital. Esse movimento também fez com que eu dominasse coisas que eu não fazia antes. Então, tudo bem, eu era muito bem tecnicamente, eu atuava muito bem no processo, mas faltava um desenvolvimento comercial, porque não era o que eu fazia dentro do escritório. Sim. E no momento que eu segui com o meu escritório, eu vi a necessidade de aprofundar na área comercial. Então, assim, eu direcionei e falei, bom, agora eu preciso o quê? Fortalecer o meu operacional para que outra pessoa assuma ele. Então, essa delegação teve que existir para que eu pudesse fazer um movimento comercial, para que eu pudesse melhorar no comercial, porque eu acredito que o comercial é uma questão de aprendizado. Você vai se desenvolver. Sim. Claro que tem gente que nasceu com o dom. Sim. Mas eu acredito muito que é uma questão de você se desenvolver realmente. Então, eu fui atrás de mentoria, eu fui atrás de cursos. E nisso, eu me encontrei dentro do empreendedorismo. Eu realmente, assim, hoje eu consigo enxergar o quê?
eu não sou uma boa gestora. Então, a questão de gestão não é o meu forte. Mas eu sou uma boa líder. Então, assim, eu aceito que eu sou boa em liderança e que eu não vou ser a melhor pessoa para fazer a gestão financeira. Eu não vou ser a melhor pessoa para fazer determinadas coisas dentro do meu escritório. E tá tudo bem. Sim, E exatamente. tá tudo bem. Ele vai acontecer, não vai ser pelas minhas mãos, mas tá tudo bem. Então, eu tive que ter esse amadurecimento empresarial de que eu dominar todos os setores não significa que eu realmente tenho que estar em todos eles o tempo todo. Em algum momento eu tenho que abrir mão de alguma coisa e deixar aquilo caminhar sem mim. E então eu fiz um movimento comercial. Eu tive muita dificuldade de aparecer. Apesar, eu falo isso para você, apesar de gravar vídeos, tirar fotos, fazer live, fazer palestra, hoje, se a gente pensar em 2 anos atrás, eu era uma pessoa muito mais tímida, com muita mais dificuldade. Jamais sonharia, por exemplo, em dar uma aula de marketing. Ou mesmo que as pessoas me vissem como uma referência na área, no marketing jurídico. E hoje, o quanto eu recebo de mensagem perguntando sobre quem faz... A Gabi foi embora, a Gabi estava aqui com a gente, a minha social media. Quem trabalha comigo, quem me ajuda. O conteúdo se tornou muito mais profissional, mas eu não comecei desse jeito. Eu fui sozinha, eu fiz... Quantos vídeos eu gravei e não postei? Sim. Mas eu precisava começar. Sim. Eu precisava gravar um vídeo, eu precisava começar para poder melhorar. Eu não nasci boa nisso, mas eu precisava começar para eu me desenvolver, para eu ver onde eu estou errando, para ver onde eu posso melhorar, para atingir um lugar que não me pertencia ainda, mas que eu poderia chegar. Então eu fui trabalhando, busquei ajuda, porque assim, eu tentei sozinha. Dá para fazer, eu não vou dizer que não dá, porque eu acho que, principalmente essa nova geração, ela tem já o digital, já Sim. vem no digital. Eu não vim no digital. Para mim, a advocacia veio de indicação do cliente que vem no seu escritório tomar um café, conversar com você, trazer o papel, te mostrar os documentos. Então, foi essa a advocacia que eu iniciei. Então, fazer esse movimento para o digital também foi uma inovação. Sim. Não, agora vamos ter só clientes online e não vamos ter... Eu tenho escritório físico ainda, mas em algum momento eu acho que não vai ser mais necessário. Van, você acha que o perfil do cliente mudou? Agora, a gente falando do cliente que chega pra gente agora. Eu percebo que o cliente ele já chega, às vezes, com o parecer pronto do ChatGPT ou antigamente do Google, né, que nem tem mais, o pessoal não usa mais tanto. E o cliente ele já vem, às vezes, com informação totalmente errada por conta da pesquisa errada, do prompt errado. E aí ele já vem com uma série de propostas, às vezes até de honorários, e a gente tem que deixar isso claro de que a nossa atuação ela é importante para não deixar o cliente se iludir com essas coisas. De que ele estaria ali fazendo uma economia, de que ele já vem com uma tese pronta, de que aquilo ali pode ser resolvido daquela forma. Quando você olha e fala, meu Deus, de onde ele tirou isso? Eu acho que o acesso à informação ficou muito maior. Hoje você jogar num Google que seja, num chat GPT, em qualquer IA que seja, ele vai te dar um panorama do assunto. Mas o nosso trabalho ele não vai deixar de existir, porque o chat GPT, ainda que ele tenha um conhecimento de alguma coisa, nunca vai ser a certeza de que aquilo é o caminho certo. Sim. Sabe? Então, o acesso à informação é muito bom. Eu acho que a gente está no dia a dia levando informação para as pessoas, né? Conscientizando sobre o direito imobiliário. Mas a IA, ela vem com direcionamento de dar um norte, mas nunca vai ser o suficiente. Sim. E isso nos atrapalha um pouco, porque o cliente já chega, de certa forma, conscientizado de uma coisa errada, às vezes. Sim, e o que eu vejo é que nós temos ainda uma série de imóveis irregulares no Brasil, em São José dos Campos, no estado de São Paulo, isso em nível nacional. Imóveis que precisam de um olhar
para uma regularização, que muitas vezes a pessoa vai buscar isso de uma maneira informal para resolver. Muitas vezes ela não vai conseguir resolver, aí ela vai chegar pra gente, às vezes com alguma coisa prescrita. Quando ela chegou na gente, depois que ela tentou de todas as maneiras resolver aquilo da pior forma possível, ela chegou pra gente já ou algo que já não tem mais tanta solução, ou algo que já não tem mais, já não faz mais sentido, a gente poderia ter resolvido antes. Então, quando a gente foca no mercado, infelizmente, a gente quer conscientizar as pessoas, ou felizmente, né, dependendo do olhar, de que é melhor você prevenir do que remediar. Sempre. E aí as pessoas falam, nossa, mas é um processo tão complicado, será que não tem um caminho melhor? Então, nós teríamos. Até a página 2 aqui, nós teríamos. Mas agora o negócio já virou um bololô sem fim. Então, para quem está nos assistindo, se você tem imóvel irregular, leve isso para um profissional da sua confiança, especializado em direito imobiliário. Não é a pessoa que está fazendo sua aposentadoria, não é a pessoa que cuidou do seu processo trabalhista, é a pessoa que entende da área. Porque, infelizmente, no mercado imobiliário, nós temos essa questão de que a pessoa olha, foi o tema da nossa live, que a pessoa olha e fala, é um contrato simples, né? Não tem tanto perigo aí, né? O que pode acontecer? O papel aceita tudo, gente, mas a justiça não. Aí a gente vê coisas com nulidade, e aí a gente tem que estar ali dentro da operação do nosso escritório, porque a gente tem que saber o operacional do nosso escritório, para a gente poder blindar tudo aquilo ali, para a gente estudar aquela tese, dar o melhor direcionamento. Enquanto isso, estamos também na linha de frente do comercial. Não sei se você faz, né? Você que faz total o seu comercial, né? Uhum. Eu também, que faço total meu comercial. E eu saio do comercial e entro na operação com todo o meu coração para estudar aquele problema. Eu não delego isso. Eu ainda não tenho coragem de delegar isso e falar, olha, resolve isso aqui do meu cliente, isso aqui é um problema do meu cliente. Me posicionar enquanto marca, por exemplo, né? Muita gente faz isso, eu me posiciono enquanto marca, mas eu delego isso para terceiro e eu vejo depois o que vai dar. Então, o que eu mantive dentro do escritório, hoje eu não sou a pessoa que desenvolve mais as petições. Sim. No entanto, eu aprovo elas. Exatamente. Então, de certa forma, assim, eu não estou no operacional, mas ainda está sob o meu controle. O desenvolvimento da tese, a estrutura da operação, que faz toda a diferença. Então, assim, eu gosto fui eu que atendi o cliente, eu sei o caminho para aplicar ao caso dele. Então, nada mais justo que eu passe isso para a pessoa que vai efetivamente fazer a petição. Eu tenho essa coisa de montar a estrutura, de falar, olha, vamos abordar isso nesse caso, vamos abordar isso. E no meio do caminho eu também tenho a hora que está montado, que eu revejo, preciso recalcular uma rota aqui, preciso corrigir aqui, preciso ajustar aqui. E é assim, até sentir que aquele trabalho desenvolveu o que eu realmente pensei para o cliente no momento que eu tive o fechamento de contrato com ele. Sim. E você falou uma coisa muito interessante sobre o cliente vir já com um monte de orçamentos, porque com esse acesso à informação e esse acesso fácil a advogados digitais faz com que o cliente torne aquilo um leilão, né? Ele vai pegar vários orçamentos com os diferentes advogados que vão oferecer diferentes tipos de trabalho. E eu não estou falando diferentes tipos de resoluções. Às vezes a resolução vai ser a mesma, mas cada um tem uma forma de trabalhar. Então, dentro da minha advocacia, eu também tive que aprender sobre o preço e o valor. Uma coisa é o preço que eu estou passando, e outra coisa é o valor que eu estou agregando àquela situação. Então, assim... hoje eu não trabalho o cliente para fechar todo custo. Hoje eu vejo que eu sei o meu valor, eu sei o que eu vou oferecer e eu sei quanto isso custa. Sim. Então, ainda que haja um leilão sobre determinados tipos de processo, que seja regularização, porque às vezes a regularização ela não tem essa urgência para ser vendida, né? Então o cliente ele te procura, mas ele tem tempo para procurar, ele não está com prazo para responder alguma coisa. Sim.
E aí ele vai leiloar o trabalho, o seu trabalho, em que sentido? Ele vai bater lá na porta da Leilani e vai falar, oi, quanto é o seu trabalho para fazer esse processo? A Leilani tem um preço e um valor a oferecer para aquela situação. E eu a mesma coisa. E aí, hoje, com o amadurecimento, eu entendi que, assim, tem que ser valorizado. É um processo de regularização, um processo extremamente complexo. É bom você ter pontuado isso, porque eu vejo muito isso na área da corretagem. Porque os corretores também têm ali o órgão de classe deles que define uma porcentagem da corretagem, o 6% mínimo que o corretor tem que receber. Muitas vezes a pessoa opta por um corretor que está ali cobrando um valor bem mais baixo, aquela transação é totalmente errada, não quer dizer que a pessoa que está cobrando mais barato não vá fazer um bom serviço, mas tem grandes chances disso estar atrelado. Essa é a realidade do mercado, porque uma pessoa que, para ela poder sustentar um escritório, uma estrutura, uma due diligence, um advogado lá para ajudá-la, isso tem um custo. Então, se ela está conseguindo reduzir esse custo, ela está tirando da onde? Ela está tirando dos serviços atrelados àquela pesquisa referente àquele imóvel. E daí começa o problema aí. Na minha opinião, começa aí, começa lá na venda, lá na raiz do problema. Quem vendeu para um, quem vendeu para outro, um contrato de gaveta atrás do outro. São economias burras, né? Economias burras, economias porcas. Então, eu acho que a pessoa, quando ela vai adquirir o imóvel, eu acredito que o primeiro passo é sim contratar uma imobiliária sólida, de confiança, um corretor que a pessoa já tenha transacionado o imóvel antes, que ela saiba que atua no mercado. Gente, não existe corretor sem Cresce. Os meus clientes falam, mas ele é um corretor... Ele é corretor, Cresce, mas esse... advogado não, com AB. Deus, advogado com AB. Se ele é corretor, ele tem que ter Cresce, meu Deus do céu. E aí, começa lá o problema. Porque daí a gente vem de um contrato que não registra, um imóvel que a pessoa vendeu que não é o dono. Nossa! Aí começa o problema. E isso eu acredito que isso é uma... Com disponibilidade. Sim, com penhora, com matrícula que nunca olhou, nunca viu. E, ok, comprar o imóvel desse jeito. Mas se a pessoa comprou com consciência dessa maneira, tá ótimo. Ela tem um advogado dela de confiança que vai regularizar, que vai resolver, tá tudo bem. O problema é quando a pessoa... Era só aquele imóvel, era só aquele dinheiro... Era só aquela oportunidade, porque quando eu criei o podcast, eu criei para o público em geral. Eu não sei quem vai assistir, eu não sei quais pessoas irão ser impactadas. E se eu pensar na questão de pessoas que não contrataram um advogado até porque não tinham uma condição financeira, essas pessoas são as que mais precisam que esse corretor tenha conhecimento técnico, ou pelo menos no cartório, alguém que ajude naquela transação. E como provavelmente isso não vai ser acessível, eu me propus, por meio deste canal, a falar sobre isso, a falar da importância da matrícula, a falar da importância do registro, da escritura, e tudo isso vai ser abordado aqui. Esse é o primeiro episódio, então assim, tem muita coisa pra gente ser difundida aqui em questão de conhecimento, porque eu quero que chegue em pessoas que não puderam ter esse conhecimento em momento hábil, mas agora que ela tem um patrimônio, se ela fez a primeira aquisição da vida dela, foi, por exemplo, imóvel financiado, olha os riscos de um financiamento. Se a pessoa não paga 3 meses, aquele já está perda do objeto. Então você já pode perder o seu imóvel em virtude desse inadimplemento. Você não vai ter juiz, não vai ter audiência, não vai ter um oficial de justiça na sua porta. Essa inadimplência e essa retomada da propriedade vai ser por meio de um cartório. Então é esse conhecimento que eu quero que as pessoas tenham de maneira clara e de maneira acessível e simples, para elas terem o cuidado de não fazer transações ruins. Né? Nossa, interessante isso, né? A gente começou falando de empreendedorismo, já foi parar lá no negócio. Vai ser difícil pôr o nome nesse episódio 1 aqui. Mas como a gente focou muito em imóveis na ponta da língua, o direcionamento sempre foi esse, né? De mostrar para as pessoas como está o mercado. Fala um pouco, Wanda, do mercado. Como você acha que está o mercado imobiliário em termos de regularização? Se tem muito imóvel para regularizar, se tem pouco, se as pessoas regularizam ou na maioria não regulariza? Assim, com uma visão advogada, e não uma visão empreendedora, a regularização ela é uma ótima área de atuação, porque são processos que, se você domina
a instrução probatória é um êxito, não posso dizer garantido, que a gente não pode dar garantia de nada para o cliente, mas a gente sabe que uma instrução probatória bem construída, ela vai dar um suporte muito grande para aquele processo ter uma procedência. Sim. Então, é uma área muito boa de atuação numa visão de advocacia, numa visão empreendedora. As pessoas não têm o senso de urgência de regularizar. Então, assim, há necessidade porque ele quer doar o imóvel para o filho antes para que não vá para um inventário, porque aquele imóvel era da avó e ele precisa regularizar para vender. Ele morou lá a vida toda, precisa regularizar. Então, tem algumas possibilidades que levam o cliente a me procurar para fazer a regularização. No entanto, não há um senso de urgência. Então, é muito fácil eu sentar aqui, conversar com você sobre regularização, você me apresentar documentos do seu imóvel, no entanto, você falar, legal, eu preciso, mas agora eu não vou fazer. Porque não há esse senso de urgência de que eu vou perder esse imóvel. E você realmente pode perder esse imóvel, mas a pessoa prefere assumir um risco, porque ela viveu 20, 30 anos naquele imóvel daquele jeito, e vendo o que vai dar. E outras pessoas já não estão dispostas a assumir esse risco. Então, elas seguem para um caminho, para um olhar de, não, vamos fazer, vai custar caro, vai ser burocrático, mas é necessário. Então, numa visão empreendedora, pensando nos nichos que eu trabalho, que são inventário e uso capião, o inventário ele é necessário. Sim. O uso capião é mais uma escolha da pessoa em regularizar agora ou regularizar depois. Eu nunca aconselho que deixe para depois, porque a gente sabe as intervenções que aquilo pode ter e a pessoa vinha a perder a posse, enfim. Então, em questão de um olhar empreendedor, o inventário é muito mais fácil de ser vendido em questão de mercado, porque a pessoa perdeu um pai, uma mãe, um marido e tem a necessidade de fazer, ela vai fazer. Sim. Agora, o uso capião, a pessoa não vê essa necessidade. Hoje, se você fosse dar um conselho para quem está assistindo, a pessoa mora lá no imóvel, o que você falaria para ela? Olha a matrícula? Vai lá buscar sua matrícula do seu imóvel, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo que não sabe a que título reside nesse imóvel, ou não sabe em que pé que está esse imóvel, se ele está registrado no nome da pessoa realmente, ou se esse imóvel ele precisa de uma averbação de uma construção, porque apesar dos pesares, ainda que tenha o registro da propriedade, a gente não sabe se tem a averbação da obra ali naquela matrícula, e daí ele já é um imóvel irregular para fins de direito, no sentido, né, que tá faltando a obra, você mora numa casa. Você mora numa casa, mas documentalmente existe só um terreno. Lote. Então, em termos de conscientização das pessoas para nossa área, que é uma área muito técnica, muito difícil, na prática ela não é tão complicada, porque basta que a pessoa procure saber o paradeiro do imóvel em que ela está usufruindo, certo? Sim. E se não houver carência de documentos, porque a gente se depara às vezes com um cenário onde há uma carência de documental, onde não tem nem contrato. Sim. Já teve um contrato, não tem nem matrícula. Ou a matrícula é uma matrícula mãe, onde ele detém só uma parcela daquele... Sim. Ou só transcrição. Só uma transcrição, nem abriram matrícula. Sim. E eu acho que para a pessoa que adquiriu um imóvel, ela já está naquele imóvel irregular, o primeiro passo é realmente fazer essa junção documental. Ter acesso à matrícula, ainda que a matrícula mãe, ter acesso aos contratos de todas as pessoas que passaram por aquele imóvel, porque a gente também sabe que vem de uma cadeia de pessoas que estiveram à posse daquele imóvel, então muitas vezes são 3, 4, 5 contratos de cessões, sim, um passando para o outro até chegar naquela pessoa. Então, assim, é construir todo esse caminho, toda essa trajetória, é ter o quê? Guardado, comprovações de pagamento. Tudo isso faz parte para você ter a regularização do seu imóvel. Então, eu acho que é juntar essas pecinhas iniciais. Depois disso, não tem outro caminho senão procurar um especialista para que analise a situação do seu imóvel e direcione o melhor caminho. Não existe outra possibilidade.
eles também, o posseiro, né, a pessoa que está na posse do imóvel, ela também tem uma visão de que hoje, com a regularização em cartório, o advogado é dispensável. E não é, porque ainda que seja realizado um cartório e a gente sabe que um advogado precisa atuar, a instrução probatória nunca vai ser tão boa quanto feito por um advogado especialista. Então, assim, você saber o documento certo, você saber o caminho certo, sempre vai ser por um advogado especialista. A partir do momento que a pessoa já tem dificuldade por conta própria de juntar toda essa documentação e regularizar, começar uma regularização do próprio imóvel, e você pontua da questão do especialista, que é importantíssima a atuação de um advogado especialista, se você que está começando não se sente ainda especialista, porque é óbvio que você não sai da faculdade, passa na ordem e já é especialista, você precisa começar a maturar isso dentro da sua cabeça. Você precisa ter esse contato com o direito imobiliário, você precisa começar a ter suas primeiras noções de regularização, do que é matrícula, do que é transcrição, qual a diferença de uma coisa da outra, como que você baixa um IPTU, um valor venal de IPTU. São coisas simples que eu comecei agora, a primeira turma da mentoria, e eu falava, gente, até parece que a pessoa não vai saber isso. Mas muitas pessoas não sabem. Você consegue fazer até ali dentro da sua região. Eu consigo fazer dentro da minha região. Por exemplo, a minha região é São José dos Campos, onde fica o meu escritório. Então, ali eu consigo fazer São José. Mas e se o imóvel é lá no Piauí? Daí você não faz. Aí você não pega a causa. Aí você não pode. Você não sabe fazer, você não sabe nada daquele estado. Então, tem que ter essa curiosidade. Tem que buscar informação. O que torna um advogado bom é não ter preguiça de buscar informação, de ser um chato, um fuceiro. Sabe aquela pessoa que fica infernizando os outros de conhecimento? Então, aquela pessoa que busca saber como aquilo funciona. Então, é aí que você vai se tornar um especialista. Não é se entupindo de curso. É óbvio que você tem que fazer curso. É óbvio que tem que estudar dentro ali da teoria. Mas é na prática que você vai aprender. Na prática que você vai fazendo a coisa acontecer. E esse monte de bucha, esse monte de abacaxi que tá aí, um oceano azul pra gente nadar, é nesse oceano azul que você vai trabalhar. No que ninguém sabe fazer. Ninguém resolve aquilo ali. E aí é você que vai resolver. Você vai aprender a resolver esses abacaxi. Que ninguém quer. Primeiro que ninguém quer. É tão complexo que a maioria não quer. É porque é generalista. Ou a pessoa pega sem ter exatamente o domínio técnico daquela matéria, não resolve. Quantas vezes chegou para mim o processo ou a regularização porque já passei por trocentos advogados. Ninguém resolveu. Porque muito provavelmente ou não era especialista, ou talvez por algum motivo a pessoa teve questões particulares ali que teve que passar o processo para uma outra pessoa. Mas é primordial esse passo de que você quer resolver o problema. Não ter medo de resolver, não ficar, sabe, mas será que eu consigo? Meu, vai! Pega o negócio, estuda, usa a inteligência artificial a seu favor. Tá aí um monte de coisa pra você abrir um livro e abrir um chat e desenvolver. É sobre isso, gente. A Vanessa tá aí, fez mentoria. Fiz. Eu acho que a minha visão quando eu saí da faculdade é que a especialidade ela só existiria com uma pós-graduação. Só que uma pós-graduação ela não te dá prática. Então eu fiz 3 pós-graduações, mas em nenhuma delas eu aprendi efetivamente a fazer no dia a dia, porque você se aprofunda na teoria dentro de uma pós-graduação. Sim. Então eu vi a necessidade de buscar uma ajuda aprofundada. Eu fiz cursos práticos. Eu busquei curso específico sobre inventário extrajudicial, uso capião, pretendo fazer de leilão, né, que é a área que você domina. E eu vi a necessidade de ir pro prático mesmo. E uma mentoria, ela tem o poder de te direcionar dentro da advocacia, igual falamos, né, dos setores dentro da advocacia, e ela também tem o poder de te direcionar para uma especialidade prática. E eu acho que é isso que você está querendo trazer hoje dentro da sua mentoria, essa prática de dia a dia da advocacia imobiliária. Então é você dominar o marketing dentro do seu escritório, mas você também saber fazer aquele processo. É você ter noção da resolução daquele cliente, mas você também saber conversar com o público sobre aquele caso, dominar um pouquinho de cada coisa até o seu escritório expandir. Eu acho que a intenção é
você quer que todo mundo cresça, você quer que todo mundo veja, viva a advocacia, o dia a dia da advocacia tendo um setor operacional, tendo um setor comercial, e há necessidade de ajuda. Então, assim, eu só realmente aprendi a fazer a minha gestão quando eu tive ajuda dentro de uma mentoria, um direcionamento. Eu acho que é isso. Hoje você está direcionando as pessoas para que elas não passem as dificuldades que você passou para aprender dentro do seu escritório, né? Sim, na minha época nem se falava tanto de empreendedorismo jurídico. Ou eu que era tapada lerda e não fui buscar. Depois eu fui sentindo essa necessidade. Eu nunca trabalhei para nenhum escritório, então eu sempre abri o meu, eu empreendi totalmente na raça, cruamente, sofri muito as dores de não ter esse conhecimento técnico e fui aprendendo errando. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu faria a minha advocacia de uma outra forma. E é essa advocacia que eu desenho na minha cabeça, que é o ideal, que eu tento aplicar nas minhas alunas, nos meus alunos. É mostrando para eles o seguinte, olha, dá para você encurtar esse caminho, você não precisa ficar 15 anos que nem eu fiquei, só no off, só com indicação. Você tem um universo aí do digital para você fazer suas campanhas, para você se posicionar, para você angariar cliente. Ah, mas eu tenho que fazer muita coisa. Então, vamos por partes, vamos aprender o operacional, porque temos que aprender o operacional. Não vá ser um advogado picareta vendendo uma coisa que você não sabe fazer, falando que você sabe fazer um processo que você não sabe, que você tem que ficar ligando para uma parceria, que você nem sabe se a parceria é boa ou não. Então, faça você primeiro, domine aquilo lá, e aí depois você consegue ampliar essas tarefas, de delegar essas tarefas para outras pessoas, porque você já vai ter cliente. Então não adianta começar a advocacia no empreendedorismo, é só ótimo fazendo gestão. Você vai gestar o quê? Me fala, o que você vai gerir? Vai gerir quem? Você? Só você e Jesus Cristo. Não, primeiro você vai desenvolver o técnico, você vai ser bom no que você faz. E aí essa clientela vai vir, porque ainda existe um indica para o outro, mesmo que é digital. O digital vai vir, vai te indicar para o outro. E aí, e é triste falar isso, mas no digital tem muita gente que não domina nada. Então, se você for a pessoa do digital que é verdadeira, que as pessoas estão cansadas já de falsidade no digital, você vai se destacar nos dois mundos. No on e no... É on que fala, gente? No off. No off e no digital. Por quê? Porque você não vai ser uma farsa. Então não tem como a sua advocacia dar errado, desde que você seja bom. E como que você fica bom? Fazendo, pesquisando, estudando aquele processo, desmantelando aquilo lá. Para quem começa hoje a advogar, a gente sempre fala que tem esse universo do marketing disponível e tal. Mas eu vejo que tem muito guru na internet que quer vender para uma pessoa que acabou de se formar um curso de 20 mil reais que a pessoa vai ficar rica em 3 dias. E ela tem que pagar um tráfego pago de 5 mil reais e que o marketing já está embutido e que não sei o que já está embutido. Gente, isso não faz o menor sentido para quem está começando. Então, se você está começando, não caia nisso. Gurus, eu estou um pouco me lixando para o que vocês vão falar. Essa é a minha opinião. Isso é um marketing desleal com aquela pessoa que está começando, porque às vezes ela não tem nem dinheiro, ela vende, sabe Deus o que para pagar isso daí e não tem resultado, porque não adianta, ela pode fazer o melhor tráfego do mundo, se ela não consegue gravar um vídeo que converta, se ela não tem noção nenhuma do marketing em si. E a Vanessa, como eu disse no começo para vocês, que tem MBA em marketing jurídico, vai explicar para vocês um pouco como isso funciona, como que vocês podem se posicionar no digital do começo mesmo, de verdade, e não vendendo uma mentira que em 3 dias você vai ficar milionário. Eu acho que hoje a gente entrou numa fase onde há muitos cursos, né, de escalar processos. E eu acho legal, eu acho bacana, mas eu acho que tem um caminho antes a ser seguido. Eu acho que o legal iniciar no digital, mas quando a gente fala iniciar no digital, não é iniciar tráfego pago. Eu não sei você, eu não tinha 20 mil reais para investir numa mentoria quando eu me formei. Quando eu me formei não tinha nem Instagram. Só tinha Facebook, né? Eu não tinha como pagar uma empresa de marketing para me ajudar. Eu não tinha como investir 5 mil reais em tráfego pago. Eu não tinha isso. Então, assim, foi realmente uma construção de posicionamento, de imagem,
um desenvolvimento para eu poder produzir vídeos, para eu conseguir falar com o cliente, para eu entender quem era o meu cliente. Então, tem muitos caminhos dentro do marketing até você efetivamente chegar em processo de escala de vendas. Então, assim, é muito lindo você falar assim, eu vou escalar o meu produto de uso capião. Legal. Mas esse cliente vai chegar, seja por onde você escolheu, seja pelo Instagram, né, pelo Meta, seja pelo Google, ele vai chegar para você, você domina o atendimento, você vai saber fazer o processo de venda. Então, assim, tem todo algo que tem que vir antes. Então, quando a gente vê, assim, esse mercado que muitas vezes a pessoa nem advoga. Então, eu vejo mentorias, vejo cursos sobre processo de escala, que muitas vezes a pessoa nem atua efetivamente, não tá ali na advocacia do dia a dia. Então, é muito fácil você colocar um procedimento de venda de escala, mas você não ajudar a pessoa efetivamente a dominar aquilo que ela está vendendo, você não está ajudando a pessoa, você simplesmente está dando uma receita de bolo que não se aplica para todo mundo. O que eu identifiquei? Eu fiz uma mentoria, eu fiz 2 anos de mentoria. Então, assim, o que eu construí dentro dessa mentoria? Primeiro, meu direcionamento de atuação. Eu tinha que ter um posicionamento dentro do direito. Eu tinha que decidir que advogado eu vou ser um advogado de família, você é um advogado imobiliário, você é um advogado criminalista, o que eu vou ser? E quando eu falo isso, eu não falo que eu tenho 3 especializações. Isso não significa que eu não atue nas 3 áreas. Eu posso ter essa atuação, mas eu preciso ter um direcionamento de venda, de posicionamento de marca. Você concorda comigo que quando você vai num médico, você prefere ir num especialista referente que vai cuidar de um cardiologista e não num clínico geral para cuidar do seu coração? Sim. E é a mesma coisa dentro do direito. Então, assim, quando eu me posiciono dentro da regularização, eu atuo em outros âmbitos dentro do direito imobiliário. E aí eu tive que ter esse entendimento de eu não estou fechando as portas para o cliente chegar de outro lugar, de outra área. Eu simplesmente estou direcionando a venda para esse cliente, porque é algo que eu domino, que eu quero vender. Mas se chegar um outro cliente e eu puder atuar para ele, sendo dentro da área que eu domino, eu vou fazer também. É isso. E há essa crença de que se eu me posicionar para a regularização de imóveis, eu não vou poder fazer leilão, eu não vou poder fazer contratos, eu não vou poder fazer inventário. E não, isso não existe. Não existe. Tá tudo interligado. Foi bom você ter falado isso pelo seguinte, gente, vamos pensar aqui. Leilão. A pessoa remata um imóvel que foi vendido de maneira forçada. Esse imóvel, ele não vai passar por um contrato de compra e venda, escritura e registro. A regularização dele é totalmente diferente. A regularização dele ou é dentro do próprio processo, ou ela vai exigir um processo para poder regularizar a posse. Porque daí a gente está falando de leilão judicial e extrajudicial. Contrato. Se você não entende de contrato, você não regulariza nada. Você tem que entender de contrato, você tem que entender de negócio jurídico. Você tem que entender, você tem que comer isso aí com farinha. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, para forma precisa, não deve lei. Você tem que ter na ponta da língua. Porque senão você não vai saber desenrolar o negócio. Então, escolher uma área que você domina, como a Van falou, sabe o que significa? Que você já está dominando mais um monte aqui atrás. Porque senão o negócio não vai fluir. E como que você aprende? Pegando exatamente essas causas complexas e de diferentes diplomas. Ou você vai parar lá no CPC, você vai parar no Código Civil, vai juntar um pouco de trabalhista, vai juntar um pouco de empresarial, porque na regularização a gente tem isso. A gente vai migrando, a gente vai voando ali um pouco em cada área. Porque se a gente está falando, por exemplo, de um imóvel que você tem que regularizar porque ele tem uma penhora. Você abre lá a matrícula dele e tem uma penhora lá de um processo trabalhista, uma desconsideração da personalidade jurídica. Você acha isso daí é empresarial, isso eu não entendo nada. Não. Na regularização você tem que entender, amigo. Você não se vira. O direito tá aí, é só você abrir o livro. Nem vai cair seu braço. Então faz parte. Faz parte. E aí, depois que você já tem algo mais concreto nisso, que você se posiciona no mercado. Você não precisa ter 10 anos de carreira. Ninguém tá falando isso aí pra você, não. Mas a gente tá falando
que você tem que ter uma bagagem mínima. Porque senão você vai no digital falar o quê? Porque o guru falou que você tem que falar lá, que você tem um roteiro do chat, você não sustenta isso. Não adianta você querer ser uma coisa que você não é. E não tem problema nenhum tá no começo. Porque tem muito isso, né, hoje em dia. Eu vejo com as meninas novinhas, com as minhas alunas, que tem uma certa vergonha de falar que tá no começo, de que você não tem trocentos mil seguidores. Ah, pelo amor de Deus! Você tá construindo sua história. Quando eu comecei, graças a Deus, ninguém vai revelar a cara de ninguém, não sabia quem tava ganhando dinheiro, quem não tava, quem tava bem, quem não tava. Isso daí eu acho que foi um livramento. Porque esse negócio da comparação destrói a autoestima da pessoa. Faz a sua história, faz lá dentro da sua casa. Seu escritório é lá dentro do seu quarto, é lá que você vai começar. É lá que você vai regularizar seu primeiro imóvel, indo na prefeitura, indo no cartório. Aí depois você vai pro digital, de uma maneira sólida. Uma pessoa que já fez alguma coisa. Mas se eu regularizei um imóvel, se você regularizou um, você regulariza todos. Então por isso que você não precisa ter 20 anos de carreira, você não precisa ser o Nelson Williams, mas você precisa ter o mínimo ali de conhecimento, para você falar para esse público que você quer atingir. Olha, eu entendo o que eu tô falando. Eu acho que para vender também, né? Sim. Então, quando a gente fala de marketing, o marketing ele está diretamente ligado com a venda. Então, eu estou me comunicando com o meu cliente, eu estou falando do meu trabalho, eu estou falando do que ele precisa, mas eu também estou atingindo um lugar de venda. Eu estou atingindo um lugar de informação e também um lugar de venda. Então, assim, como eu vou vender se eu não domino aquilo que eu estou falando? Se você não domina o produto. Exatamente. Então, vem de uma construção. Eu acho que, é lógico, você tem que ter o direito material, você tem que ter conhecimento sobre o direito imobiliário, se é o que você vai direcionar. Você decidiu que o seu posicionamento vai ser com regularização de imóveis, você tem que ter o conhecimento em regularização de imóveis. Você vai direcionar por um processo de escala do produto, você vai ter que entrar num estudo sobre marketing, você vai ter que ter a estratégia do que vai ser construído ali dentro. Sim, e nada disso exatamente precisa que venha de uma big estrutura. O negócio é você começar. Eu nunca fui muito boa em gravar vídeos, ainda não me sinto boa o suficiente para me dizer... para dizer assim, vou trazer aqui para você um curso de oratória. Não vou, eu ainda sinto extrema dificuldade, fico tímida em determinados ambientes. Eu me coloquei em situações desconfortáveis para eu desbloquear certas atitudes. Então, assim, eu fui fazer palestra na Comissão da Mulher Advogada, falar sobre violência doméstica. Não é minha área de atuação, mas é uma área que toda mulher vai ter um conhecimento, entendeu? Seja de prática, porque vivenciou alguma coisa, porque passou com algum cliente, ou porque efetivamente estudou algo do tipo. Eu fui fazer a apresentação dentro da Comissão de Direito Imobiliário aqui de São José da OAB de São José dos Campos, a qual a gente faz parte. Eu me coloquei, hoje estou como secretária na comissão, então eu criei o grupo de estudos, inclusive estou aguardando o seu tema para a apresentação no grupo de estudos. Vou pensar. E olha aqui, se você for meu aluno, você vai falar lá na sua comissão, da sua cidade, será de onde você é. Porque se for aqui, ó. Se for aqui, nossa, vai bonito ainda. Todo engomado. Por quê? Porque eu preciso desse movimento da sua parte. Antes de ir para o processo de escala. Sim, eu preciso. Então, o que adianta você fazer um curso sobre como escalar se você nem fez o primeiro passo, que é nichar a sua advocacia, que é você se posicionar, que é você ter um trabalho de marca, de imagem. O cliente, ele quer se comunicar com uma pessoa que vai saber explorar, conversar com ele, explicar para ele, ser técnico, mas também ser direto. Então, você atuando dentro de um escritório onde você vai ser um closer, que hoje tem nome para tudo, né? Tudo, para tudo. Onde você vai ser o closer, que vai fazer... é a pessoa que fecha o contrato, é você. Nada mais que isso. Botaram o nome bonito, né, no povo, mas é isso aí. Você vai ter que dominar N coisas antes de ser o closer. Sim, e você não vai closar nada. E para isso, você precisa fazer um movimento inicial. Eu usei as ferramentas que eu tinha. Então, eu pude falar sobre direitos das mulheres na Comissão da Mulher Advogada. Eu fui lá, eu falei, eu tive
um trabalho dentro da comissão muito gratificante também, além de explorar as minhas dificuldades, ele também é muito gratificante. Eu também me coloquei numa posição desconfortável dentro da comissão do direito imobiliário, que eu assumi uma posição onde eu me tornei a referência ali dentro de pessoa que oferece ajuda. Então, muita gente Sim. me vê como referência assim, ai, nossa, eu tô com dificuldade num caso. Você pode me mentorar, você pode me ajudar, você atua em parceria. Por quê? Porque às vezes ela me vê como uma referência naquilo que eu já levei em algum momento, que eu já falei, Sim. ou simplesmente por eu ter a abertura de conversar com as pessoas, de tentar ajudar, elas me veem como uma referência de eu tenho um caso como esse, você advoga comigo? Você faz comigo? Você me ensina? Você me mentora? Quantas pessoas não me perguntaram se eu não presto mentoria, se eu não você pode, assim, posso agendar uma consulta com você para eu apresentar um caso que eu tenho no meu escritório? Principalmente no marketing, não foi, Van? Foi. De Foi pessoas a primeira apresentação dentro do grupo, dentro da comissão, que eu trouxe foi gestão e marketing. E fui com muita cautela, porque logo de cara me questionaram sobre, mas qual é a sua qualificação para falar sobre isso? Ah, eu lembro. Meu Deus. E assim, posso parecer jovem, posso ter apenas 10 anos de advocacia, posso estar no marketing apenas 2 anos, mas eu acho que o que eu quis levar dentro da minha apresentação foi a prática do meu escritório. Então, ainda que eu não tivesse nenhuma formação, o que eu tenho, mas ainda que eu não tivesse, eu quis dizer assim, o que eu faço para mim e que deu certo. Sim. É isso. A gestão eu também não tinha como dar uma grande aula, porque é bem complexo Sim. você falar sobre o assunto, mas os movimentos iniciais que eu fiz, o quanto isso mudou, o quanto isso melhorou, da onde eu saí, aonde eu cheguei. Então, assim, eu tinha um posicionamento extremamente amador quando eu fazia. E isso não é ruim, porque era o que eu tinha naquela época. Sim. Pelo menos eu tinha um posicionamento. Claro. Pior que fica julgando e não faz nada. E não faz nada. Eu gravo o melhor vídeo? Eu não gravo. Mas eu gravo um vídeo. O que importa você está se comunicando? Você está passando a mensagem que você quer? Você está sendo intencional? Você fala muito, Van, da sua dificuldade no começo, talvez até hoje, da questão da timidez e um pouco de insegurança com câmera. Isso é o que eu mais vejo na mentoria. As meninas terem essa dificuldade, os meninos também, essa dificuldade em falar para a câmera, em ligar uma câmera, em conversar com esse cliente, a insegurança do que eu vou falar se eu ainda não tenho tanta prática, se eu ainda não tenho tanto conhecimento, por onde eu começo, eu gravo um story, eu crio um roteiro, porque essas pessoas não vão ainda contratar uma agência de marketing. Então, o que você falaria para essas pessoas? Olha, vocês que estão começando, começa assim, faz assim. Eu recebi uma dica que eu usei por muito tempo, que era o quê? Eu gravava, eu tinha a ideia do vídeo, então assim, vou falar sobre regularização. Eu não posso ser técnica, porque a pessoa não quer saber do artigo 200 e não sei o que lá do Código Civil da Constituição Federal. Não é isso que interessa para ela. Uhum. Ela quer saber se o problema dela tem uma solução. Se o vídeo vai atingir esse público, você tem que falar do problema para trazer ele e dar a solução. É a construção inicial. Você tem que ter o assunto que você vai tratar e ter uma construção da onde você vai partir para onde você vai chegar. E tem que ter uma chamada para ação, né? Que a gente fala o que você quer que o cliente faça com isso que você está falando? Você quer que o cliente interaja? Você quer que o cliente... Cliente, quando eu digo, é o seu seguidor, a pessoa que você está se comunicando. Você quer que ele interaja, que ele te comente, que ele curte, que ele mande para alguém? O que você quer que ele faça? Então, tem que ter a estrutura básica, que é a chamada para que ele venha assistir o seu vídeo, que é você trazendo o problema que ele tem que resolver, é você dizendo algo sobre a solução e você dando um direcionamento do que ele tem que fazer. Me conta aqui a sua história.
você acha que esse preparo ajuda no emocional? Porque eu tenho uma grande questão com isso, com o pessoal, que é o emocional, como eu preparo o emocional dessas pessoas para essa gravação. Porque o grande problema vem lá atrás. Então você acha que criar esse roteiro faz com que a pessoa se sinta mais segura? Sim, porque você tem controle de tudo Não que vai abre ser e grava dito. de qualquer jeito. Exatamente. Principalmente para quem tá começando. Você já tem o direcionamento de onde você vai sair para onde você vai chegar. Então, assim, não é que você precisa efetivamente decorar o texto, mas tá tudo bem se você tiver que decorar o texto no começo. E então, assim, tem dias que eu abro a câmera e eu consigo conversar e falar sobre o assunto. Tem dia que eu preciso ter uma preparação maior. Tem dia que eu preciso ter um texto mais elaborado para partir daquele assunto. Tem dia que eu vou contar uma história de um cliente, de um caso. Então, assim, sempre vai ser mais fácil se você vivenciou. Claro. Se você for contar algo prático que você vivenciou, então eu atendi aqui a Dona Maria, que me trouxe um caso X, e é muito interessante trazer isso para vocês, porque a Dona Maria tinha uma visão X, e na nossa primeira conversa eu já identifiquei que tinha uma solução Y, então assim, vai ser mais fácil de trazer se você tiver vivenciado. Quando você vai falar de algo mais técnico, mais para venda, quando a gente vai ter a dor e a solução, não tem, é preparação. E você concorda comigo que quando a gente grava eu e a câmera. Eu tenho total controle do que está sendo dito. Então, assim, não me sinta à vontade, tudo bem, eu vou excluir aquele vídeo e vou gravar de novo. Sim. E tá tudo bem você gravar 10 vezes o mesmo vídeo até você dominar uma gravação de vídeo. E lidar com o emocional, isso é o dia a dia. A gente tem que lidar com o emocional quando a gente tem problemas na vida. E dentro de um vídeo, a pessoa pode não estar à vontade com uma câmera, mas se ela não gravar com uma câmera, ela nunca vai estar à vontade. Exatamente. A pessoa vai perdendo esse medo e essa insegurança a partir do momento que ela vai praticando. Exatamente. Então, o primeiro passo já que você tem medo, traça essa fala, né? Traça esse script para que você trabalhe em cima dele e grave quantas vezes forem necessárias. Até você achar, não, isso aqui tá bacana. E corte, faça vídeos por etapa. Então você vai fazer a primeira etapa do vídeo, chamando a atenção da pessoa para ela ficar até o final. Você vai, grava, corta, encerra o vídeo, fala, beleza, agora eu vou ter que falar algo sobre a solução. Grave a solução. Beleza, agora eu vou ter que gravar sobre qual é a ação que ela vai tomar. Ela vai... se ela tem um caso como esse, para ela me contar a história aqui. Então, grave por etapas. Você não precisa abrir o vídeo e ter tudo pronto e falar tudo de uma vez. Sim, e esse é um ponto muito importante. Porque o meu público é um público jovem e é um público que faz um pudim de leite condensado com o telefone. Eu não sei como vocês conseguem mexer na velocidade da luz no iPhone. Então, não tem desculpa. Eu preciso da Júlia, tá aqui, ó, escondida aqui nos bastidores, pra tudo, pra fazer uma proposta, eu preciso dela. Vocês não têm isso. Vocês já têm tudo ali, ó, dá pra fazer tudo pelo celular. Eu acho incrível. Então, só falta mesmo esse empurrãozinho que vocês bombam. Vou dar um exemplo da minha aluna na mentoria. Não sei se você vai assistir depois, né, mas se você assistir, você sabe que é com você que eu estou falando. A gente estava falando sobre IA na mentoria, sobre o uso da IA para elaboração de propostas, para não mandar aquele PDF podre para o cliente, que ninguém aguenta mais isso. Então, para mandar um PDF mais elaborado, um negócio mais requintado. Visual, ó. Sim, exatamente. Uma coisa que você olha e fala, nossa, tá muito bem feito isso aqui. E aí a gente estava usando o Gama, usando o notebook LM, então a gente estava testando as IAs. E aí gente, eu faço o negócio no Gama de um jeito lá que pra mim tá bom. Eu falei, aquilo ali, ok, tá ok. As minhas alunas deram um baile com o Gama. Elas colocaram logotipo, elas colocaram não sei o que. O negócio deu um pau assim no meu, que eu falei, nossa, vocês não precisavam me humilhar desse jeito. Por quê? Porque vocês já têm essa familiaridade com o negócio, sabe? E ficou maravilhoso, um negócio muito melhor, uma proposta muito melhor elaborada do que simplesmente catar lá um PDF sem logotipo, sem nada. Van, fala disso, da importância
de ter uma identidade marca visual, né? Porque não adianta a gente mandar para o cliente analisar uma peça sua para aprovação, qualquer coisa do tipo, num PDF podre sem logotipo, hein? Pelo amor de Deus! Acho que é trabalhar o profissionalismo, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, há uma coisa muito amadora em empreender, efetivamente começar o seu negócio. Não é abrir CNPJ, não é ter marca, não é efetivamente ser dono do seu negócio. É isso que as pessoas entendem como empreendedorismo. E isso precisa ser profissionalizado com o tempo. Eu concordo. Precisa ser profissionalizado pelo tempo. Você não precisa ter tudo pronto para iniciar. Ter a melhor marca, tudo lindo e maravilhoso. Você tem que ter algo. Sim. E hoje com o IA... Pelo amor de Deus, né, gente? E hoje com o IA, isso é muito fácil. Eu não sei, quando eu fiz o meu primeiro logotipo, eu tive que contratar uma pessoa de identidade visual, um design. Gente, olha aqui, ó, esse Neilane Skerma aqui foi caríssimo hoje. O chat faria em 1 minuto pra mim. Com todo respeito à galera que criou. Não, sim. E eu acho que também tem uma estratégia, tem um porquê. Sim. Às vezes a IA ela não vai ter esse trabalho, né? E eu acho que a pessoa que vai formular, ela vai ter esse cuidado de entender o que esse logo vai trazer, né? De informação interna, né? E então eu acho que faz todo sentido. As pessoas que trabalham com isso têm um porquê de existir esse logo. Se quiser investir nisso, gente, investe, mas investe um pouco mais pra frente, porque agora vocês precisam começar. É melhor começar com um logo horroroso, que não faz sentido nenhum, que só você acha bonito sua mãe, do que você começar com papel podre, ridículo, lá em branco. Não me manda coisa em branco pro cliente, eu tenho pavor. Nossa, gente. E isso passa um cenário de amadorismo. Sim. E quando a gente está lidando, eu estou lidando com um cliente de regularização, eu estou lidando com um cliente high ticket. É um produto caro. Então, ele quer um mínimo de estrutura. Ele quer que eu ofereça um off, né, dentro do meu escritório, que traga um profissionalismo. Então, assim, não é só eu ser advogada há 10 anos. Não é só eu atuar com direito imobiliário há 10 anos. Eu também oferecer... algumas coisas dentro do meu escritório, que é você ter um CNPJ, que é você ter uma marca, que é você ter poder se consolidar naquilo, é você ter uma foto profissional. Gente, ó, vamos lá. Tudo isso que a Van tá falando é uma construção. É uma construção. Então tem coisas que são básicas, fáceis e gratuitas. Por exemplo, criar um logotipo, por mais esquisito que ele seja, porque não vai ser uma empresa de marcas e logos, não sei o que vai criar, mas ele vai estar ali, certo? Ele vai te servir por um determinado tempo. Depois, claro que você estrutura. Depois você vai lá e contrata um profissional bom nisso daí, que vai trazer personalidade para sua marca, mas por enquanto você só precisa tornar, como a Van disse, profissional. E-mail corporativo, por exemplo. E-mail corporativo tem gratuito. Né? Não precisa ser tudo @gmail.com, não sei o que lá.com. Você pode ter um e-mail corporativo que é gratuito mesmo. Tem esse serviço gratuito. Site também tem gratuito, né? E as que você pode criar site, então são coisas que você pode profissionalizar o seu trabalho sem despender tanto dinheiro, tanto tempo. E é da área, e é da geração de vocês. Não vem com esse papo de ainda não consigo, não. Tá super dentro do que, né, do que vocês são capazes. Tudo bem, se eu estiver mentorando uma senhorinha de, sei lá, 75 anos, a minha mãe, aí eu posso falar, não, realmente, isso aqui não dá, vamos trabalhar sobre uma outra ótica. Mas a gente sabe com o que a gente está conversando, sem meu público. Conheço vocês. Então, sabe mais do que você, às vezes, né? Muito mais. Que isso, coitado de mim, gente. Não precisa mexer nem direito no telefone, não. Então, assim, mas o que eu faço? Eu pago. Vocês nem precisam, né? Não precisa, certo? Então, não tem desculpa. Enquanto aproveita esse momento que vocês estão lotados de cliente, lotado de prazo, para desenvolver essa marca de vocês. Para poder fazer com que fique bonito e de uma maneira que não onere o seu bolso, né? E fique profissional. O site, o logo, o e-mail, né? Utilizar, né? Existe e-mail, tá, gente? A gente usa.
Na verdade, as pessoas acham que hoje com o celular, para advocacia, e-mail é extremamente importante, gente. Sim, as intimações e tudo mais. Então, ter sim esse e-mail corporativo, tudo isso vai trazer para o cliente uma visão de que, embora você esteja no começo, você trabalha de maneira séria. Que eu acho que isso é importante. Não tem problema nenhum estar no começo, não tem problema nenhum só o AB, sei lá, onde parou o AB agora, esses últimos anos. A minha é 3. Último exame, será que é o quê? 5? 6? Sei lá. Exame da ordem, minha filha? Não, por exemplo, a minha é 314.087. Depois já passou de 500, já passou né? de 500? Já. Então, não tem problema se a sua B começa com 5. O importante... A minha também é 3, começa com 3. Então, nossa, tudo bem. Então, o importante é você mostrar para o cliente que você é um bom profissional, porque ninguém vai ficar também olhando seu RG. E isso é uma coisa que eu acho muito engraçada. Quando eu comecei a advogar, as pessoas perguntavam onde você fez faculdade. Pô, tanto faz onde eu fiz faculdade. Eu não passei por isso, não. O que importa é que eu tenho minha OAB, porque o que me tornou advogado não foi a faculdade, efetivamente. Eu passei na OAB assim como quem estudou numa PUC, numa Mackenzie. Então, assim, a visão de que eu só vou estudar se for numa faculdade renomada, só vou fazer uma especialização se for numa FGV. Isso aí, gente, não é... O seu cliente, ele não se importa efetivamente com o seu diploma ter vindo da FGV. Se o seu diploma veio de uma big... o que importa é se você sabe fazer o trabalho. Nossa, isso daí que a Ava falou é muito verdade, porque a maioria dos nossos clientes na regularização, eles são clientes que estudaram até 4ª série. Ou são clientes empreendedores que ganharam muito dinheiro com visão de negócio. Ele não tem diploma, ele estudou os filhos, estudou os netos, mas ele mesmo, ele não tá nem aí. Ele quer o resultado pronto. Ele é um cliente maravilhoso, o cliente da regularização, que ele não vem eivado de frescura. É o tio dos lotes. Ele só quer que você resolva. Você resolveu, o importante é que você resolva o problema dele. E a gente ainda tem essa questão de que nós somos profissionais, a gente oferece o melhor serviço para ele, independentemente, como a Vani disse, de faculdade, e ele não é tomado por uma pessoa picareta, uma pessoa que muitas vezes eu vejo que se vale nessa situação, exatamente disso, da pessoa ser muito simples, porque a pessoa confia no seu trabalho, e aí ela acaba caindo nesse canto da sereia. Porque a pessoa vai lá cheia de lábia e tudo mais, e a pessoa não é essa pessoa que vai ficar investigando sua vida, ela confia no que você está oferecendo, e aí você recebe esse cliente e fala, poxa vida, esse cliente realmente dá valor no meu trabalho, ele não fica enchendo meu saco perguntando onde eu fiz, de onde eu vou, nada disso. Ele quer só o negócio pronto. E muitas vezes esse cliente vem traumatizado. Ele vem traumatizado porque o mercado já judiou dele. E aí Porque já passou por um advogado que não soube resolver, Sim, ele perdeu dinheiro, ele perdeu às vezes até o imóvel. Sim, porque ele confia na sua palavra. Sabe aquele famoso fio do bigode? Ainda tem. Os clientes, você quer saber onde está o fio do bigode? É no direito imobiliário. Esse cliente está lá. Porque o que ele falou, esse cliente, coitado, ele acreditou. Só que o mercado evoluiu de uma tal maneira, de maneira ruim, digamos assim, que não existe mais esse negócio do fio do bigode. Esse seu cliente acreditou, confiou, mas infelizmente as coisas não são mais assim. Não dá para confiar. Não dá. Então, esse cliente, ele vem e ele não chora preço, ele não enche sua paciência, ele não quer saber absolutamente nada de experiência. Você pode ser novo, você pode ter 20 e poucos anos de idade, você oferecer o melhor serviço, ele vai contratar, ele vai ter uma boa experiência no seu escritório. E eu falo por conta própria, porque comigo foi assim. Os meus clientes que estão comigo vai fazer 15 anos, eu não era ninguém na fila do pão. E esses clientes confiaram o imóvel deles, a minha pessoa, a regularização para mim. Agradeço demais, né, essa oportunidade. Eu vou chorar no podcast? Primeiro podcast eu vou chorar? Ah, não, pelo amor de Deus. E exatamente por isso. Porque eu não tinha bagagem nenhuma, só que eu já era muito profissional, eu já era raçuda já. E esse cliente, exatamente por ele ter essa visão de negócio, ele sabe quem é bom e quem é ruim. O grande problema é que no mercado tem tanta gente picareta que a pessoa você vê que a pessoa é esperta, inteligente, ela acaba caindo nessas coisas. Infelizmente, você vê a pessoa muito boa, a pessoa com muita visão de negócio, que você fala, cara, como que essa pessoa foi cair nisso? Como que aquela pessoa se deixou levar por essa situação? E você ali, às vezes, com menos tempo de carreira, só com o conhecimento que você tem, você vai oferecer para esse cliente o que ele está esperando. E você não precisa ter o escritório no melhor lugar, ter feito tantas coisas, ter trocentos diploma, não precisa.
Isso daí que a Vanessa falou é muito verdade. E para encerrar o nosso último bloco, a gente vai falar um pouco do que você vai fazer quando você acabar de assistir esse vídeo. Qual vai ser o seu direcionamento? Eu vou te dar o seu primeiro direcionamento a partir de agora. Então vamos lá, se você tem dificuldade em gravar vídeo, o que você vai fazer hoje? Você vai gravar um vídeo. Ah, que pena! O que você achou que eu ia falar pra você fazer? Jogar no tigrinho? Não, amigo! Você vai gravar com o seu celular! Seu iPhone 28! Então, é isso que você vai fazer. Ah, mas eu tenho dificuldade, não sei fazer teoria. Então você vai estudar teoria, você vai abrir seu livrinho e você vai estudar teoria. Ah, eu tô com um caso que eu tô procrastinando faz 1000 vidas porque eu não consigo mexer. Você vai mexer no caso que você tá procrastinando faz 1000 vidas. Então esse é o ponto. Eu vou sempre te tirar da sua zona de conforto. Sempre, porque se ninguém fizer isso, se ninguém estiver aqui para fazer isso, a pessoa fica lá parada. É prazo que perde, o negócio não vai, meu Deus do céu. Então alguém tem que fazer. Esse eu acho que é o primeiro passo, é olhar para suas dificuldades, é olhar para o seu problema e falar, cara, isso aqui eu não tô conseguindo fazer, isso aqui tá ruim. E vai e faça, em frente, não tenha medo. Sabe qual que é o pior tipo de advogado? É o covarde. Nós temos os ruins da técnica mesmo, a galera que escreve mal, fala mal, nossa senhora. Mas esse daí ainda, se ele ter coragem de olhar para esse problema e falar, nossa, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu posso aperfeiçoar, e ele ter coragem de se olhar no espelho e falar, eu vou fazer diferente a partir de agora, a pessoa faz. É aquela velha história do conhece-te a ti mesmo, precisa conhecer. Em todos os seus âmbitos, no que você é bom, no que você é ruim. Ah, isso aqui eu sou ruim, isso aqui eu sou ruim demais. Então você vai cutucar essa ferida aí, e você vai resolver esse problema. Porque você tem que ter esse movimento de aperfeiçoamento. A Vanessa falou que ela era tímida, que ela era segura. Agora ela grava vídeo, ela tem um Instagram consolidado, ela tem um posicionamento de marketing, ela dá aula de marketing, ela vai para mentoria de marketing. Porque as pessoas não nascem prontas. As pessoas vão se aperfeiçoando. Elas vão juntando um pouquinho de cada coisa. E o bom advogado é aquela pessoa que tem várias habilidades. Eu não vou dizer altas habilidades. Porque ninguém aqui precisa ser gênio para ser advogado, não. Às vezes o medíocre se destaca muito mais, porque ele tem um pouquinho de cada um. Porque tem coragem. Sim, ele vai juntando aqui, juntando aqui e vai fazendo acontecer. Então, a partir de agora, você vai olhar para dentro de você, é um mergulho mesmo para dentro de você, e vai falar, eu posso, I can't. Vai lá e vai fazer a coisa acontecer. E você já sabe por onde começar. Você ficou 2 horas ouvindo aqui, não é possível que não saiba por onde você vai começar. Então, um caminho você já tem. Certo, Van? Certo. Eu acho que a última coisa que eu tenho para dizer é a gente só evolui fazendo. Uhum. Eu não tenho como melhorar em algo que eu nunca fiz. Porque eu não sei nem se eu sou boa ou se eu sou ruim. Então, eu preciso fazer para poder evoluir. Seja ele, como você falou, no marketing, nos vídeos, na atuação técnica. Tudo isso precisa ser feito para que você melhore. Então, assim, efetivamente enfrentar os medos, não ter vergonha, então tem que ser um sem vergonha. Sim. Eu faço com vergonha. É isso, mas eu faço. Tem que fazer, exatamente. Eu também tenho vergonha, gente. Você tem. Eu sou muito tímida. Eu juro. E assim, hoje eu me sinto desconfortável na zona de conforto. Hoje me incomoda estar muito confortável. Sim. Hoje eu gosto de me desafiar. Hoje eu vejo a necessidade de me movimentar, de trazer algo novo, de estudar, de realmente buscar um aprimoramento em alguma coisa. Seja agora no marketing, seja em outra N coisas que eu já fiz. Sim. Olha, esse é um problema quando você gira a chave. Você fica arrojado. Você descansa, aí você olha e fala, ai, tá bem aqui 5 minutos. Fiz não sei quantos mil de honorário, não sei o quê. Aí daqui a pouco você começa. Ai, mas eu queria fazer um curso não sei do quê. Mas eu queria ir num evento não sei do quê. Ai, mas eu queria estudar isso aqui não sei o quê. É um caminho sem volta. O autodesenvolvimento é um caminho sem volta.
É sempre assim, você começa uma academia, quando você vê, você vai 3 vezes na semana, daqui a pouco você tá melhorando sua alimentação, aí você melhora a sua alimentação, você Suplemento. Exatamente, aí você tá suplementando, aí você fala, nossa, mas eu não tô tendo tanto resultado quanto eu gostaria, aí você marca um nutricionista, aí você melhora mais ainda a sua dieta, aí você vai ver se os exames estão melhores, aí você fala, nossa, mas eu nem tô tão gostoso assim quanto eu gostaria, então eu vou aumentar minha carga, ou eu vou diminuir minha carga, eu quero ficar mais slim, então não sei o quê. Então, você vai. Não interessa, depois que você destrava isso na sua cabeça, não importa o que você decida fazer, tudo você vai querer fazer melhor. Ah, eu vou correr, decidir correr. Você compra primeiro um tênis, aí você corre tantos quilômetros, e na advocacia é a mesma coisa. Você vai buscando sempre ser a sua melhor versão. É consequência. Até se você tá num relacionamento ruim, esquece, essa pessoa vai tomar um pé na bunda. Porque a partir do momento que você aumenta a sua régua, não adianta, você não fica no meio da galera ruim, você não fica no meio da galera que bebe, que fuma, que usa droga, não vai ficar. Você vai mudar totalmente essa ambiência, porque você já não vai ser aquela pessoa, você vai se reinventar. Aí você vai olhar pra trás e falar, gente, o que era eu naquele momento? Aí você vai falar, nossa, que vergonha. E aí você vai falar, cara, mas fez parte da minha história. Foram fases da vida, construí, né? Mudei e tô aqui sempre buscando dar o meu melhor em tudo que eu faço. E isso vai refletir em tudo na sua vida. Em tudo, 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 tudo. Eu sei porque comigo foi assim, né? Desde quando eu conheci o meu marido, eu acho que eu melhorei muito, né, nesse aspecto. Eu era mais novinha e tal. E a gente tem muito essa questão da juventude também, né? A juventude é o momento para você errar. Senão você vai errar quando? Quando você tiver 50 anos, você vai começar a fazer merda na sua vida? Não, você tem que errar no momento certo, aprender, né? Olhar e falar, nossa, tomei um porre. E daí? Tá tudo bem. Né? Você tem 15 anos, mas você não vai fazer isso depois de velho, né? Você vai até melhorar nesse sentido, de fazer melhores escolhas, né? Para sua vida e, consequentemente, para quem está do seu lado. Porque quando você cresce, ou a pessoa que está do seu lado vai crescer junto com você, ou ela vai embora. Não tem como ficar na mesma vibração. Não dá. Não tem como. Então é bom que você também já vai fazer esse movimento, vai melhorar a sua vida como um todo. Você vai começar melhorando sua advocacia, mas depois você vai ver que isso refletiu em tudo. Se você é uma pessoa religiosa, você vai começar a ter mais disciplina para frequentar os cultos. Se você é uma pessoa voltada para yoga, por exemplo, essas coisas, você vai ser uma pessoa mais equilibrada. É consequência. Você deu o primeiro passo no desenvolvimento, o resto tudo flui. E não volta mais, né? Aí esquece. Não volta. Depois que você cruza uma linha de evolução em etapas da sua vida, é dali para melhor. Então, assim, seja no que a gente falou aqui, na atuação profissional, seja em questão de cuidar da sua saúde, de alimentação, seja em questão de cuidar da sua espiritualidade. Então, assim, tudo caminha junto. Então, se você evolui, se torna uma pessoa melhor, né, na sua advocacia, consequentemente, você vai se desenvolver em outros setores da sua vida, porque você não consegue levar só uma coisa com você. E não fique se sentindo mal se outras pessoas não acompanharem esse crescimento. Não é todo mundo que quer crescer, não é todo mundo que quer evoluir. Às vezes mentalidade mesmo, né? E isso, às vezes a pessoa vai chegar onde você tá, mas ela vai demorar um pouco mais. Pode ser que lá na frente vocês se encontrem, mas nesse momento não tenha medo de fazer a sua caminhada, de transformar a sua jornada, mesmo que isso implique em deixar pessoas para trás. Esse que é o recado final do SkermaCast. Para quem não me conhece, meu nome é Leilane Skerma, o meu @ é Leilane Advogada. No meu Instagram eu dou dicas de direito imobiliário, dicas para você que está começando. Eu tenho uma mentoria voltada para a prática da advocacia imobiliária, onde você vai ter contato com a advocacia na prática, na real, com todos os ônus e bônus. Então, quando eu falo ônus, é ônus de verdade. Eu não vou enfeitar e nem romantizar a advocacia para ninguém, mas é uma profissão linda, é uma profissão que você pode se realizar e transformar a vida de muitas pessoas. Então, me segue lá pra gente já se conhecer e bater um papo. E eu sou a doutora Vanessa Souza, o meu Instagram é Vanessa Souza Advogada. Lá eu vou comunicar mais com o meu cliente final, que são pessoas que buscam regularização de imóveis e inventário. Então você vai encontrar dicas, possibilidades, caminhos diferentes. Me segue lá para a gente bater um papo sobre a sua história e sobre o que eu tenho para te trazer de novidade.
Esse foi o meu primeiro vídeo, ficou maravilhoso, tá? Pode colocar aí embaixo, pode comentar que vocês amaram. Quem achou ruim, pode comentar também. Eu respondo hater, vai ser maravilhoso pra mim ter meu primeiro hater. Eu vou gostar. Então, se você achou ruim também, você pode falar. Mas eu não sei se eu vou deixar, se eu vou apagar, depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas compartilha, comenta, se inscreve no canal, que aqui a gente vai trazer conteúdos desse tipo. Pra você que tá começando, pra você que tá nessa vivência, pra você que tá nessa luta, do vai, não vai. Por eu ter aberta essa primeira turma, eu já estou lidando de uma maneira muito natural com essa dor. Então ela tá ficando pra mim muito tranquila de trabalhar, né? E muito gostosa e muito gratificante. Então se inscreve pra você já saber por onde você vai começar e onde eu vou te jogar, porque se eu precisar te empurrar do ninho, porque você vai estar pronto.